Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula bônus exclusivo do curso Descomplicando o Intestino. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar uma das principais dúvidas que eu, inclusive, recebo bastante, que é para tentar entender de que forma a gente poderia estar auxiliando aí na modulação desse intestino com foco na melhora da sensação de saciedade. Então, eu tenho excelentes notícias para dar para vocês ao longo dessa aula. Então, antes da gente começar, eu quero dar alguns recados que são extremamente importantes para que essa seja uma experiência de fato proveitosa. Então, só recapitulando, o tema da nossa aula hoje é sobre intestino e saciedade. A gente, obviamente, vai estar transitando sobre o contexto de comportamento alimentar, mas eu vou evitar reforçar essa denominação de comportamento alimentar, porque é uma denominação com um significado extremamente amplo, tá? Obviamente que a questão da saciedade e fome estão inseridas nesse contexto de comportamento alimentar, mas o que a gente vai focar hoje é tentar entender de que forma a microbiota intestinal pode estar interferindo através de uma sinalização química aí gerada a partir desses metabólitos que vão ser fermentados e produzidos por essa microbiota intestinal, que pode ser saudável ou não, e que como final de todo esse processo pode se favorecer a sensação de saciedade nesse indivíduo, tá? Então a gente vai conversar sobre o intestino e saciedade via ativação por ácidos graxos de cadeia curta. Então é esse mecanismo que a gente vai reforçar ao longo de toda essa aula e eu espero de fato que vocês gostem. Bom, então antes da gente começar, vamos a dois avisos super importantes. Primeiro, vamos nos comprometer para que essa aula seja uma aula incrível. Eu tô aqui super motivada e animada de compartilhar esse conhecimento aí com cada um de vocês. E eu peço que vocês foquem nos próximos minutos, desliguem ou fechem outras telas e fiquem 100% aqui comigo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais até o final da aula de todo o conteúdo que eu trouxe para vocês. E eu espero verdadeiramente, sinceramente, que esse conteúdo seja um conteúdo de relevância e que possa auxiliar de alguma forma a tua vida ou a tua prática clínica. Bom, então, para você que eventualmente está assistindo essa aula, mas está me ouvindo pela primeira vez ou não me conhece ou ainda não é um dos meus alunos do curso do Descomplicando o Intestino, deixa eu me apresentar. Eu sou Ligiane Loureiro, eu sou a mãe da Bárbara. Eu sou nutricionista, sou idealizadora do curso de aperfeiçoamento conhecido como Descomplicando o Intestino. Então, eu criei um método exclusivo onde eu ensino aos meus alunos uma abordagem 100% prática de atendimento clínico-nutricional com foco na saúde intestinal. Então, eu transformo, eu dou possibilidades, eu mostro as ferramentas para que profissionais da área de saúde, principalmente médicos e nutricionistas, possam dominar todas as ferramentas de modulação intestinal e aplicá-las em todos os seus atendimentos, em todas as suas consultas. Esses profissionais, então, a partir do domínio de todas essas ferramentas, passam a ter condutas mais assertivas e direcionadas, conseguindo atender todo tipo de demanda, todo tipo de caso clínico, sem nenhuma insegurança. Então, é exatamente essa a minha missão, é isso que eu faço através do método DI, que é o Descomplicando o Intestino, ensinado nessa formação, que tem mais de 40 horas, com bônus incríveis e que já vem impactando a vida de centenas de profissionais ao longo das 3 turmas já formadas do Descomplicando o Intestino. Eu sou doutora em Ciências Nutricionais e tenho aí algumas experiências, como vocês podem ver, mas o mais importante mesmo é que eu estou aqui super focada em compartilhar todo esse conteúdo com vocês da melhor forma possível. Desde já eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com toda essa energia e com toda essa disposição em adquirir esse conhecimento que vai ser mostrado aí ao longo dos próximos minutos. Bom, então qual é o objetivo da aula? O que você vai alcançar ao final dessa aula? Primeiro você vai entender quais são os fatores que influenciam a microbiota e como ela atua sobre essa sensação de fome e saciedade do hospedeiro. Vai entender como a conexão microbiota-intestino influencia a fome e saciedade e conhecer o mecanismo envolvido na conexão intestino e saciedade relacionados à ação dos ácidos graxos de cadeia curta.
vai entender de que forma esses ácidos graxos de cadeia curta impactam na secreção de dois hormônios, que são os hormônios que nessa aula vão nos interessar, que são os hormônios PYY e GLP-1. E de que forma isso, de alguma maneira, se relaciona com o comportamento alimentar, lembrando que a gente está aí falando de uma das características do comportamento alimentar, que é a sensação de fome ou saciedade. Bom, então antes da gente ir para o nosso assunto, a gente precisa contextualizar isso. Então, se você já me ouviu em algum dos treinamentos gratuitos do Descomplicando o Intestino, ou tem a sorte, né, tem a possibilidade de ser meu aluno em uma das turmas do curso Descomplicando o Intestino, você já deve ter ouvido, já deve ter visto alguma coisa relacionada aí a esse slide que eu estou te mostrando agora. Bom, então, antes de qualquer coisa, antes da gente pensar em saciedade, é importante a gente entender quais são as funções desempenhadas pelo nosso trato gastrointestinal e que são as mesmas desempenhadas e reunidas aí em complexas funções que são, inclusive, atribuídas ao nosso intestino, que, em função de todas essas complexas funções que são desempenhadas por esse órgão, ele é conhecido como maestro metabólico porque é como se ele fizesse, na verdade, é como se ele regesse uma orquestra e essa orquestra aí, ela é fundamental que toque, né, no sentido certo para que toda a nossa sobrevivência seja preservada. E, além disso, esse intestino, ele reúne várias outras características que fazem com que ele mesmo seja considerado um segundo cérebro. Bom, mas o mais importante de todas essas funções, e que é o que eu quero que você foque agora, é que o intestino, ele vai desempenhar complexas funções que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Dentre elas, a questão digestória, absortiva e excretória, que isso já é bastante batido ao longo da literatura, mas muito mais do que essas três funções, ele é o órgão que reúne a maior quantidade de células imunológicas, então ele é, na verdade, a porta de entrada para toda a interação que a gente tem com esse meio ambiente aqui externo. Então, por isso é tão importante a gente cuidar do nosso intestino, porque ele é que é o responsável aí pela nossa resposta imune inata e a nossa resposta imune adquirida. Então, ele é o nosso órgão de defesa. Além disso, o intestino, por ser um maestro metabólico e também ser um órgão sensorial endócrino, ele é responsável pela produção de vários hormônios de extrema importância. Então, a gente vai conversar sobre dois desses hormônios que têm um papel de muita relevância nessa sensação de fome e saciedade que nós temos. Além disso, o intestino ali também é responsável pela produção de vários neurotransmissores. Um neurotransmissor muito conhecido, que inclusive, de forma leiga, considerado o hormônio da felicidade, é a serotonina, tá? Mas além disso, o intestino ele é produtor não só da serotonina, como da adrenalina, como da acetilcolina, como de GABA e entre outros neurotransmissores que são muito importantes, não só para a nossa saúde mental, mas para toda a saúde do hospedeiro. Ele também participa do processo de eliminação de toxinas daquilo que realmente não tem que ficar no nosso organismo. Então, ele tem um crosstalk, ou seja, ele conversa com o nosso fígado, ele favorece aí essa biotransformação. Então, se eu não tenho intestino que funcione, que tem saúde, uma boa microbiota, e a gente já vai falar de microbiota, eu não tenho como eliminar as substâncias tóxicas que passam por esse intestino e chegam até o fígado, tá? Bom, e esse intestino, então, ele é muito importante para a produção desses dois hormônios que nós vamos conversar e que tem um foco aí voltado a essa sensação de plenitude, de saciedade, que é tão importante, principalmente naqueles indivíduos que precisam emagrecer e que precisam ter um foco mais voltado a essa situação. Bom, algumas características são importantes de serem consideradas. Primeiro, as funções de todo o trato gastrointestinal e, consequentemente, do intestino, elas são muito influenciadas.
E um dos aspectos que é importante a gente considerar desde esse momento, principalmente para que a gente possa entender um pouco mais depois como essa microbiota acaba por influenciar, de certa forma, a produção desses hormônios intestinais, é que todas as funções desse trato gastrointestinal e do intestino são pH dependentes. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber claramente, principalmente aí quando a gente foca nesse intestino, que eu tenho variações aí de pH e que vão determinar não só o perfil de microbiota, mas também todas as funções que vão ser desempenhadas por esse intestino. Por isso é muito importante a gente considerar aí esse aspecto, porque eventualmente a gente vai atender pessoas que utilizam medicamentos que vão alterar esse pH, não só o pH intestinal, mas o pH de todo o trato gastrointestinal, e isso pode impactar muito negativamente em várias funções do intestino, inclusive na produção hormonal, especialmente na produção desses hormônios intestinais sacietogênicos, tá? Então, considerar esse rastreio de medicamentos e utilização de outras intervenções que eventualmente possam impactar diretamente nesse pH ao longo de todo o trato gastrointestinal é de fundamental importância para que a gente possa ir montando o quebra-cabeça que é o nosso paciente. Nesse momento, eu quero ressaltar, inclusive, a utilização dos fármacos, né, das bombas, dos fármacos que são inibidores de bomba de prótons, que é justamente da família dos prazóis e que tem a característica importante de alterar aí esse pH estomacal. Isso é importante a gente considerar porque hoje, cada vez mais, as pessoas se automedicam. E essa classe aí de prazóis, mesmo que seja indicada em muitas situações, em dados momentos, o uso crônico desses fármacos de forma indiscriminada acaba por alterar de forma muito importante esse pH a nível estomacal, que consequentemente vai, de forma direta ou indireta, sobrecarregar aí esse trato gastrointestinal e alterar a forma como essa alimentação, esse alimento vai chegar ao intestino. Bom, e aí tudo isso, de certa forma, também tem impacto direto na microbiota. Essa microbiota intestinal que faz parte do nosso microbioma, que nada mais é do que um conjunto de genes de micro-organismos que nos coloniza. Então, nós temos aí uma comunidade estável de micro-organismos que formam no nosso corpo um ecossistema. Então, existem trilhões de micro-organismos habitando as superfícies internas e externas do nosso corpo, e essa microbiota intestinal ela tem um papel de muita importância. Dentro desse espectro do microbioma, o que se sabe hoje, de forma bem importante, é que a microbiota intestinal é o local ali, né, onde eu tenho a colonização por micro-organismos ao longo do trato gastrointestinal, que mais é colonizado. Se considerarmos todas as partes do nosso corpo. Por esse motivo, ela tem sido a mais estudada. E tem um papel importante na influência de todas as funções desempenhadas pelo intestino, inclusive nessa produção hormonal, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, só para ficar claro, a microbiota intestinal é esse conjunto de micro-organismos que vivem ao longo do trato gastrointestinal e ele tende a aumentar em número e diversidade a partir do nosso estômago, se tornando de forma muito efetiva no colo. Os possíveis colonizadores são principalmente as bactérias, seguidas de leveduras, protozoários, vírus e eumintos. Então é muito importante entender que um dos fatores que mais alteram não só as funções do trato gastrointestinal, quanto as funções intestinais, é o pH, como eu enfatizei para vocês. O pH, inclusive, tem um papel importante na composição da microbiota intestinal, pois é principalmente o pH que determina aí essa composição em termos de quantidade e diversidade ao longo do trato gastrointestinal. E a depender da composição da microbiota intestinal, eu vou ter um impacto muito direto nas funções desempenhadas pelo intestino e, consequentemente, no espectro, que nós chamamos de saúde intestinal. E se nós puxarmos para a aula de hoje, a gente vai ter um impacto principalmente na produção dos hormônios intestinais.
Bom, e aí considerando alguns desses outros fatores fisiológicos e que podem ser alterados por outras variáveis, inclusive o uso de medicamentos, a gente tem que lembrar que todas as funções do trato gastrointestinal e do intestino, elas vão ser também afetadas não só pelo pH, mas também pela produção aí das secreções que são características de cada um desses órgãos que formam o trato gastrointestinal. Então, os fatores químicos digestivos do próprio hospedeiro também vão ter um papel importante ao longo de todo esse trato gastrointestinal, nas funções que vão ser desempenhadas por esse sistema e principalmente também quando a gente foca no intestino, por esse intestino. E isso também, como eu acabei de colocar para vocês, vai condicionar a alteração dessa microbiota intestinal em termos de quantidade e de qualidade ao longo de todo o trato gastrointestinal, como eu reforço aí na imagem para vocês, destacando principalmente os aspectos específicos das funções desempenhadas pelo próprio intestino. Então, a gente observa que fatores relacionados às secreções digestivas ao longo desse trato gastrointestinal e particularmente no intestino vão sim ter alguma relação nessa quantidade e eventualmente na diversidade dessa microbiota intestinal. Outros fatores também são de extrema importância para que a gente possa ter um crescimento adequado dessa microbiota intestinal, que tem 3 diferentes fases, como a gente pode observar na imagem. Então, a fase de crescimento bacteriano, ela é muito importante que ela aconteça da forma adequada, porque ela é justamente o condicionamento dessa fase, que tem a fase exponencial, a fase estacionária e depois a fase de declínio, que é a fase de lise bacteriana ou de eliminação das bactérias. Muito embora essas bactérias possam ser benéficas, vão passar por todas essas fases. Toda essa fase de crescimento bacteriano condiciona também as funções desempenhadas pelo intestino. E por que é importante a gente considerar esse slide? Porque hoje se sabe que, a depender da forma como essas 3 fases acontecem em relação ao crescimento bacteriano, ou seja, dependendo de como está essa composição da microbiota intestinal, a gente vai ter uma alteração muito importante na forma como os hormônios intestinais sacietogênicos serão produzidos, porque existe um crosstalk, ou seja, existe uma influência direta entre o crescimento bacteriano intestinal e a forma como os hormônios intestinais serão secretados. Então, se eu tenho eventualmente um prejuízo ou uma inadequação nessa curva aí, nessa fase exponencial, nessa fase estacionária, na fase de declínio, se eu tenho algum fator influenciando essa curva, eu vou ter sim uma alteração em todas as funções intestinais e principalmente na produção de hormônios intestinais sacietogênicos. E quais são esses possíveis fatores, tá? Primeiro, sem dúvida nenhuma, são os fatores relacionados ao perfil alimentar que é adotado por esse hospedeiro, ou seja, os alimentos que estão disponíveis, as secreções de nutrientes, os metabólitos que são liberados por esses nutrientes vão influenciar esse crescimento bacteriano e, consequentemente, a multiplicação, né, dessas células bacterianas em número, ou seja, a quantidade de micro-organismos que nos colonizam. Outro aspecto relevante também é a questão dos fatores, né, das secreções digestivas ao longo do trato gastrointestinal, e elas podem ser afetadas por vários outros aspectos relacionados ao estilo de vida, mas eu foco principalmente na automedicação, na utilização de medicamentos como os inibidores da bomba de próton, que são da família dos prazóis, entre outros, que podem alterar diretamente esse pH. Então, esses fatores, eles podem alterar principalmente a fase de declínio desse crescimento bacteriano. Podem alterar de forma importante essa lise bacteriana e esse processo de eliminação bacteriana que tem que acontecer, tá? Mas que precisa acontecer da forma adequada. Então, o trânsito intestinal, a velocidade do trânsito intestinal, as contrações, o processo de defecação,
quando alterado, né, então em pessoas constipadas, em pessoas que têm um peristaltismo muito acelerado ou que tem alguma alteração na contração involuntária ao longo do trato gastrointestinal, essas pessoas também vão ter um comprometimento aí nesses dois processos de lise bacteriana e de eliminação de bactéria. E isso, consequentemente, vai influenciar nas funções do intestino e, volto a dizer, na produção hormonal desses que são mais relacionados à saciedade. Gente, a microbiota intestinal, ela varia ao longo da vida e que bom, né? A gente sabe que a estruturação da nossa identidade dessa microbiota começa a ser formada logo no início da nossa vida, tá? Muito antes da gente nascer, a gente já sofre influência na vida intrauterina e em seguida, principalmente na forma como nós nascemos, se é de parto normal, se é de parto cesariano. Um outro fator que é muito importante na estruturação dessa arquitetura, né, do nosso microbioma, na qual cada indivíduo tem uma arquitetura diferente, é os primeiros 3 anos de vida, onde a gente está estruturando, maturando aí essa microbiota intestinal para que ela se torne algo muito semelhante à de um adulto. É a forma como nós somos expostos à alimentação, o tempo de aleitamento materno exclusivo, ou a utilização de fórmulas, ou o início dessa alimentação complementar, se foi feito no tempo adequado, com alimentação saudável. Isso tudo influencia. Então, notem nessa imagem que a gente observa que nós nascemos com uma variedade aí de micro-organismos que, na maior parte, serão aeróbicos, e em seguida a gente vai aí ganhando mais propriedade, ganhando mais diversidade ao longo da vida. Então, vai crescendo a quantidade e a diversidade de micro-organismos dessa microbiota, influenciada ao longo da vida, principalmente pelos fatores epigenéticos que têm relação com os nossos comportamentos relacionados à vida, seja a escolha alimentar, seja a prática de atividade física, seja a exposição de medicamentos, seja a utilização de outras intervenções que eventualmente possam sim impactar negativamente ou positivamente na nossa microbiota intestinal, como a utilização de outros recursos coadjuvantes, como probióticos, prebióticos, outros nutrientes isolados na forma de suplementação. A interação, né, com animais, com outros indivíduos, essa troca de microbiota também influencia ao longo de toda a vida a nossa composição, e aqui a gente tem vários fatores aí. Alguns são modificáveis, outros não são modificáveis. Aquilo que não é modificável, obviamente, é a forma como a gente foi gerado, a maneira, a genética que a gente já traz. Então, isso tudo tende a influenciar a nossa estrutura primária, a nossa base, a nossa identidade de perfil de microbiota. Mas, muito embora os fatores que eventualmente condicionaram essa construção não tenham sido tão benéficos, nós temos a possibilidade ao longo da vida de tentar modular de forma positiva e favorável e saudável essa microbiota intestinal por todos os outros agentes aí relacionados a estilo de vida, que podem sim alterar de maneira muito importante e positiva essa microbiota ao longo da vida. E a gente precisa entender, tá, para que a gente possa entrar no nosso assunto, que o intestino e essa microbiota estão sempre interagindo. E quando esse intestino percebe essa carga microbiana, principalmente que é uma carga bacteriana, já que a constituição é mais de 90% por bactérias, o intestino ele vai interagir sempre com essa microbiota na tentativa de moldar esse próprio ecossistema da maneira que possa ser o mais favorável possível para esse hospedeiro. Contudo, essa interação ela só pode ser de fato positiva para o hospedeiro quando eu tenho uma microbiota saudável, uma microbiota abundante em comensais e bactérias benéficas, porque são exatamente essas bactérias benéficas que vão metabolizar os componentes alimentares que são ingeridos por esse hospedeiro e que vão manter eventualmente essa integridade epitelial, vão defender o organismo desse hospedeiro contra outras bactérias que não são benéficas, que são patogênicas.
E é exatamente essas bactérias comensais que vão promover todo o desenvolvimento necessário e a maturação dessa mucosa intestinal que desempenha tantas funções que são vitais para a sobrevivência desse hospedeiro. As bactérias patogênicas, quando em abundância, e as toxinas que eventualmente são geradas por elas, elas acabam por interagir com o intestino, desencadeando uma exacerbação de resposta imunológica por parte do nosso intestino. Então, existe um estímulo exacerbado de ativação e diferenciação de células imunológicas a nível intestinal, que favorece ou que precipitam ou que aumentam o risco de vários distúrbios inflamatórios, podendo inclusive estar associado a um espectro muito variado de doenças metabólicas, doenças crônicas não transmissíveis, transtornos comportamentais, entre outros. Bom, isso tudo acontece porque existe sim uma conexão entre intestino e microbiota e essa conexão vai sempre influenciar a homeostase desse hospedeiro. E as principais funções intestinais que são mais influenciadas por essa microbiota no contexto da saúde humana, sem dúvida, é a nossa resposta imunológica, principalmente a imunidade inata ou natural, a síntese de neurotransmissores e a produção de hormônios, gente. Ou seja, a gente vai conversar exatamente sobre a maneira como essa microbiota altera a produção hormonal dos hormônios que de fato são mais sacetogênicos, e nesse caso a gente vai falar principalmente de PYY e GLP-1. Então veja, essa conexão é tão importante, ela influencia tanto a homeostase do hospedeiro, que ela pode estar relacionada a uma série de transtornos, inclusive transtornos comportamentais, alterações de escolhas alimentares, etc. Altera, portanto, o comportamento humano, e isso inclui o comportamento alimentar, né? A questão do apetite, da saciedade, da fome, das escolhas alimentares, e altera como um todo o metabolismo energético, a homeostase energética desse hospedeiro. Bom, e como uma conexão, aí vamos começar a entender mais sobre esse assunto, tá? E como a conexão microbiota-intestino influencia esse comportamento alimentar com foco na saciedade? Eu acabei de te mostrar que essa conexão, essa conversa que vai existir entre intestino e microbiota, ela vai influenciar vários aspectos relacionados à saúde humana. E eu te sinalizei que um desses aspectos é a produção hormonal, que obviamente vai alterar o eixo intestino e cérebro e vai comprometer o comportamento humano, principalmente o comportamento alimentar. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que refletir sobre algumas mudanças que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos, principalmente quando a gente pensa ali nos nossos avós, tataravós, que eventualmente a gente nem sabe quem foram, mas que de fato a gente sabe que ocorreram ao longo das últimas décadas e até século uma mudança muito importante relacionada ao perfil alimentar. E esse perfil alimentar, a forma como a gente vem se alimentando, né, ao longo de muitas décadas, vem de fato influenciando a tríade que existe, né, entre a interação da microbiota com o nosso metabolismo do hospedeiro e a forma como o nosso metabolismo é estimulado a responder para esses eventuais fatores ou agentes que são muito condicionados pelo próprio perfil de dieta, perfil alimentar que a gente vem reproduzindo ao longo das últimas décadas. E aí a gente tem que observar que, muito em função da Revolução Industrial, a gente tem tido alterações ao longo dos últimos anos que são extremamente determinantes para tudo que a gente vem vendo hoje, né, nos nossos consultórios, principalmente em relação às várias doenças que vêm se exacerbando nos últimos anos. E aí a gente tem claramente, hoje em dia, a noção de que a dieta tem influenciado, sim, a cada um desses componentes que vocês podem observar nesse artigo, nessa rede triangular de sinalização que acontece aí, né, em diferentes sentidos. Microbiota, metabolismo e imunidade, um ciclo muito vicioso, aonde eu tenho aí, quando eu tenho alteração dessa resposta imune, eu tenho aí uma exacerbação ainda mais da alteração dessa microbiota intestinal que impacta negativamente o metabolismo do hospedeiro. E o contrário também é verdadeiro, tá? E tudo isso está conectado pelo nosso perfil alimentar.
pelo que a gente anda comendo. Isso é muito louco. Então, o que vem acontecendo é que essa dieta extremamente industrializada, extremamente alergênica, com vários gatilhos, tá? Vem ativando o nosso metabolismo e exacerbando uma resposta imunológica, gerando todo um quadro inflamatório, tá, nesse intestino. E isso tem alterado de forma muito importante a forma como a gente absorve, como a gente utiliza todos os nutrientes da dieta. E quanto mais inflamatório é essa dieta, mais trabalho, mais trabalhoso é para o nosso metabolismo, para o nosso intestino, para o nosso fígado resolver todas essas toxinas, né? Conseguir trabalhar com todos esses gatilhos. E isso tudo tem levado a uma disfunção importante no eixo intestino-cérebro, que vem sendo observada através de sinais e sintomas como uma maior dificuldade em se sentir saciado. Então, há uma alteração nessa sensação de saciedade, há uma alteração comportamental. E tudo isso muito em função, principalmente, da nossa maneira de se alimentar nos dias atuais. Então, vê só, essa é uma alteração importante que vem acontecendo. E aí, gente, linkando tudo isso, tá? Essas modificações, essas alterações comportamentais, esse novo estilo de alimentação mais inflamatória, essa alteração nessa tríade importante, microbiota, metabolismo e imunidade, que altera esse eixo intestino-cérebro e que tem alterado o nosso comportamento alimentar, principalmente a sensação de saciedade, a gente vem para essa tabela para que a gente possa reafirmar ainda mais a importância de todo o trato gastrointestinal na produção hormonal. Então, veja, o trato gastrointestinal, ele é caracterizado por várias células especializadas na produção de vários hormônios que vão afetar diretamente o nosso comportamento alimentar, tá? Muitos desses hormônios, eles vão ser secretados. Deixa eu destacar aqui para vocês. Então, o trato gastrointestinal tem essas células consideradas células enteroendócrinas especializadas na produção de vários hormônios, principalmente hormônios que vão ter uma função direta no nosso comportamento alimentar e vão ter relação com fome, com saciedade, etc. E aí, nesse trato gastrointestinal, eu chamo a atenção para o nosso intestino. Então, o nosso intestino, ele é especializado em produzir vários hormônios intestinais. Ele é também, por esse motivo, considerado um órgão endócrino, justamente por essa capacidade de produzir múltiplos hormônios intestinais. E aí, dentre esse contexto, a gente tem, com foco na nossa aula de hoje, as células enterocromafins do subtipo L. Então, as células L, desse grupo maior de células enterocromafins, que a gente, se você já assistiu, principalmente aluno do Descomplicando o Intestino, você já assistiu alguma aula aqui no meu canal do YouTube, algo que eu liberei, eu já falei dessas células enterocromafins, tá? Esse grupo de células enteroendócrinas intestinais, elas produzem também vários neurotransmissores. Então, veja, as células do subtipo L, elas são produtoras diretamente de GLP-1 e PYY, além de outros, tá? Além de outros hormônios e de outros neurotransmissores. Mas o que eu vou te falar hoje é principalmente focando nesses dois hormônios, PYY e GLP-1, que são produzidos por essas células do subtipo L, que são células que fazem parte do grupo de células enterocromafins, que são células enteroendócrinas, tá? São células produtoras de hormônios importantes que estão relacionados à maior estimulação da captação de carboidratos, que estão relacionados à redução da velocidade do trânsito intestinal, que estão relacionados à regulação do apetite, estão relacionados à liberação de insulina. E tudo isso tem um papel de extrema importância na forma como esse hospedeiro vai se comportar em relação à alimentação. E é justamente nesse aspecto que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Lembrando que, além dessas células, o nosso intestino ele é especializado em outros hormônios intestinais que indiretamente também vão ter um papel importante nesse comportamento alimentar. Bom,
E aí eu trago mais uma vez um trabalho só para reforçar quão importantes são essas células L a nível intestinal na regulação do apetite. E aí eu sinalizo para vocês aqui nessa tabelinha desse artigo que a forma como essas células L secretam os hormônios e as demais substâncias que são produzidas por essas células L são inclusive hoje estudadas como possíveis alvos para o tratamento de obesidade, justamente pelos mecanismos diretos ou indiretos associados na regulação do apetite. E hoje a gente vai conversar sobre um dos mecanismos que estão relacionados à regulação desse apetite, que são ativados pelos ácidos graxos de cadeia curta, onde eu tenho ali a possibilidade de ativar receptores de proteína G, como destacado inclusive aqui em um dos segmentos dessa tabela, aonde eu tenho a partir da ativação desses receptores específicos de proteína G, GPR41, GPR43, também conhecidos por outra sigla que eu já vou mostrar para vocês, eu tenho diretamente a maior produção de GLP-1 e PYY por essas células L, que fazem parte aí desse grupo maior de células enterocromafins e especializadas na produção, principalmente de hormônios intestinais. E aí, gente, deixa só eu pegar aqui o carregador Vou pegar o carregador aqui do computador, que eu não reparei que não estava carregado o suficiente. Só um momentinho, já volto. Voltei. Bom, voltei. E aí, galera, só recapitulando. A gente tem aí esse subgrupo de células L, que são as células que vão nos interessar mais nessa aula e que são especializadas principalmente na produção, entre outros hormônios, na produção de PYY e GLP-1. E como é que a gente faz aí? O que que a gente vai tentar entender em relação a esses mecanismos, tá? A gente vai tentar entender quais são os substratos que eventualmente favorecem a produção de ácidos graxos de cadeia curta e como esses ácidos graxos de cadeia curta ativam esses receptores que estão expressos ali na superfície dessas células e quando eles são ativados, eles estimulam essas células a produzirem esses hormônios intestinais, que nesse caso aqui na aula a gente vai focar PYY e GLP-1, que estão relacionados à saciedade. E nessa imagem a gente já pode observar que os macronutrientes, ou seja, os diferentes nutrientes consumidos na dieta, seja na forma de carboidrato, de proteína, lipídios, vão ser metabolizados por essa microbiota e vão gerar subprodutos. Esses subprodutos, eles vão ser responsáveis pela ativação de diferentes receptores que vão levar, portanto, à produção ao longo de todo o trato gastrointestinal dos diferentes hormônios que nós conhecemos. No caso dos hormônios PYY e GLP-1, que a gente vai falar dessa maior produção por ativação de ácidos graxos, eles vão ser produzidos a partir do consumo adequado de carboidratos complexos, principalmente que vão ser utilizados por uma microbiota eventualmente comensal e saudável, que vão produzir de forma adequada, ou deveriam produzir de forma adequada, esses ácidos graxos de cadeia curta, tá? Esses ácidos graxos de cadeia curta, então, vão ser responsáveis pela produção desses receptores de proteína G, que estão expressos nessas células enteroendócrinas do subtipo L, que é representada aqui por essa célulazinha verde. E esses receptores, eles também podem ser conhecidos pela sigla de receptores de ácidos graxos livres, do tipo 2 ou tipo 3. É a mesma coisa, tá? São receptores de proteína G, podem ser conhecidos como GPR41, GPR43, ou por essa sigla FFAR2, FFAR3. Então, vocês vão eventualmente ver em artigos utilizando essa sigla, ou GPR41 e 43, beleza? É a mesma coisa, tá?
Bom, então eu preciso ter o consumo adequado de carboidratos complexos, fornecedores principalmente de fibras alimentares, para que eu possa ter uma produção adequada de acetato, propionato e butirato, tá? E quando há o consumo adequado dessa quantidade de carboidratos complexos e fibras alimentares, mediante uma microbiota saudável, vai haver a produção adequada de acetato, propionato e butirato, inclusive em quantidades que são as quantidades ideais para a produção, principalmente de GLP-1 e PYY. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, mais adiante dessa aula, você vai perceber que existem algumas características quando eu tenho uma microbiota disbiótica, como, por exemplo, no obeso. Um comportamento diferente pode acontecer em relação a esse mecanismo, mas fica comigo que você vai entender no momento que chegar a hora de você compreender esse outro raciocínio, eu vou te sinalizar. Então, por hora, entenda que para você fazer a produção adequada de hormônios intestinais, foco, PYY e GLP-1, eu preciso ter uma microbiota saudável para que, através do consumo adequado de alimentos, fontes de carboidratos complexos e fornecedores de fibras alimentares, essa microbiota seja capaz de metabolizar esses carboidratos e produzir os chamados ácidos graxos de cadeia curta, que vão ativar os receptores de proteína G, que podem ser conhecidos como receptores de ácidos graxos livres, do tipo 2 ou do tipo 3, que vão ser responsáveis pela estimulação dessas células interendócrinas do subtipo L, produtoras de PYY e GLP-1 e de outras tantas substâncias, que vão levar a efeitos parácrinos, vão fazer a modulação da função neuronal, justamente porque existe a conexão do intestino com o cérebro, e vão exercer efeitos endócrinos no metabolismo desse hospedeiro. Bom, e o que estimula a produção de ácidos graxos de cadeia curta a nível intestinal? A gente já falou ainda há pouco, mas eu vou reforçar: comida de verdade. Comida de verdade, alimentos fontes de carboidratos complexos, de fibras alimentares, que são encontrados em raízes, em tubérculos, em vegetais, em legumes e hortaliças, são de fato os maiores substratos para a estimulação da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, coma comida de verdade. Bom, e aí, esse trabalho que foi feito em ratos, ele já reforça, inclusive, né, que essa maior ativação de GPR43, ela de fato só acontece quando eu tenho aí o consumo adequado de substratos, como esses que eu falei há pouco para vocês, para geração de quantidades adequadas de acetato, propionato e butirato, e então se faz a ativação não só a nível intestinal, como também em outros órgãos e tecidos alvos, como tecido adiposo, tecido muscular e fígado, por exemplo, e se tem vários benefícios para o metabolismo do hospedeiro. Então, veja, além de você ter a produção adequada de vários hormônios intestinais, eu vou ter em outros órgãos e tecidos, como o tecido adiposo, a melhora da sensibilidade à insulina e uma redução do acúmulo de gorduras. E você vai entender melhor esse mecanismo quando eu for falar da microbiota, do que acontece geralmente com a microbiota do obeso, tá? Então, eu tenho a produção adequada de acetato, propionato e butirato, que são os principais representantes, não são só esses, mas são os principais representantes dos ácidos graxos de cadeia curta. E quando eu tenho aí a exposição a uma microbiota já saudável, essa microbiota saudável faz a produção em quantidades adequadas desses ácidos graxos, que vão por favorecer a maior ativação, né, desses receptores, e esse trabalho reforça aí, principalmente feito em modelos animais, ele confirma que houve mais ativação de GPR43 e isso repercutiu, aumentando a sensibilidade à insulina do músculo esquelético desses animais e aumentando a sensibilidade de insulina no fígado, ou seja, favorecendo o maior funcionamento hepático e a maior biogênese mitocondrial a nível muscular, tá? E eu tive um menor acúmulo de gordura a nível de tecido. Então, esse, sem dúvida, foi um receptor onde se pôde comprovar que, de fato, a ativação dele foi induzida por esse metabólito
né, a partir de tudo que foi consumido por esses animais, gerando então aí a possibilidade de se ativar esse receptor da forma adequada, tá? Bom, e aí nesse outro trabalho é reforçado que esses níveis circulantes aí, ó, de PYY e GLP1, eles vão depender, né, de uma modulação intestinal. Então, após o tratamento com moduladores da microbiota, e esse trabalho reforça aí que os moduladores de tratamento da microbiota foram principalmente probiótico, prebiótico, em alguns casos se fez necessário de forma pontual a utilização de antibiótico, tá? E aí, esses foram os moduladores desse trabalho, tá? E aí, modulando essa microbiota intestinal, se pôde perceber uma melhora da sensibilidade à insulina, principalmente em níveis hipotalâmicos. Então, nesses centros do hipotálamo, se percebeu uma melhora da sensibilidade à insulina, acompanhado de menor inflamação e menor consumo energético, ou seja, isso tudo melhorando aí a redução, melhorando a questão da saciedade e favorecendo a redução da ingestão de alimentos por mecanismos relacionados a essa maior sensação aí de plenitude. Em conjunto a tudo isso, o que a gente observa é que essa modulação da microbiota intestinal que levou a maior liberação de PYY e GLP1, impactando positivamente, principalmente a nível hipotalâmico, reduzindo a ingestão de alimentos por se estimular esses mecanismos de saciedade, foi acompanhada de uma maior expressão do fator adipositário induzido pelo jejum, conhecido por essa sigla aqui, FIAF, e que tem uma relação importante também com a menor deposição de gordura em tecidos e órgãos nobres, como tecido adiposo, músculo e fígado. Isso tudo, de um modo geral, também favorecendo a homeostase energética e contribuindo para a redução de peso corporal. Esse outro trabalho, ele reforça ainda mais a ideia de que a modulação da saúde intestinal, principalmente feita por probióticos e prebióticos, foi responsável pela redução da velocidade do trânsito intestinal, o aumento da produção de ácidos biliares primários, mas principalmente pela maior produção e produção adequada de ácidos graxos de cadeia curta por essa microbiota aí mais saudável, essa microbiota em homeostase. E isso repercutiu, levando a uma maior liberação de GLP-1 e PYY, favorecendo, portanto, o aumento da saciedade, a menor fome, né, a melhora da sensibilidade à insulina e, obviamente, a menor liberação de ácidos graxos livres para serem depositados na forma de gordura. Esse outro trabalho ele reforça novamente que a utilização de probióticos e prebióticos é de extrema importância, pois geram os ácidos graxos de cadeia curta, responsáveis pela ativação desses receptores de proteína G, GPR41, GPR43, relacionados à maior liberação de PYY e GLP1. Bom, e esses hormônios, né? Como esses hormônios, eles atuam para gerar saciedade após serem produzidos pelo intestino. Então, vamos ver por onde eles passeiam ao longo de toda essa conexão intestino-cérebro e como é que funciona aí, depois dessa alimentação, a liberação desses dois hormônios. Então, o que acontece? Após a ingestão de nutrientes, esses dois hormônios, PYY e GLP-1, eles vão se difundir na lâmina própria, ou seja, nessa região específica do intestino, e vão cair aí na circulação. Caindo na circulação, o GLP-1, principalmente, ele vai se ligar a receptores relacionados às células beta-pancreáticas e vai ter um efeito importante aí, levando a maior secreção de insulina. Já o PYY, tá? Ele vai se ligar a receptores do tipo Y1 pancreáticos e também ele vai modular a liberação, a secreção dessa insulina estimulada por glicose, né? Após a refeição. O PYY ainda, tá? Ele pode exercer outros efeitos na homeostase da glicose por meio de outros receptores que vão estar fora dessas ilhotas pancreáticas e localizados principalmente a nível de sistema nervoso central.
Então, ele tem um papel importante aí nessa regulação e nessa percepção aí de saciedade a nível de sistema nervoso central. E todos esses dois hormônios, GLP-1 e PYY, sem dúvida nenhuma, além de exercerem efeitos a nível sistêmico, eles vão se conectar aí com o cérebro, com as regiões hipotalâmicas, conduzindo aí, controlando essa homeostase energética e podendo modular direto ou indiretamente essa questão da saciedade através da sinalização via nervo vagal, que é uma das principais sinalizações e maneiras de conexão aí entre o intestino e cérebro, tá? Então, GLP-1 e PYY, eles podem sinalizar através do nervo vago para esses núcleos hipotalâmicos centrais, controlando essa homeostase energética, onde os receptores para esses hormônios vão ser amplamente expressos, favorecendo, assim, a saciedade. Então, é exatamente isso que acontece depois que a gente se alimenta e secreta aí esses hormônios da forma como deveria, desde que esse intestino esteja saudável. E vamos para algumas sacadas dessa aula até agora, para que você possa reter ainda mais esse conteúdo. A ingestão de alimentos, ela vai ser seguida por secreções, ou seja, eu vou gerar vários metabólitos aí, que eu vou conhecer como nutrientes. E toda essa ingestão de alimentos, que é seguida por secreções, por liberações de nutrientes e posteriormente metabólitos, vai ser mediada por esse reflexo cefálico no intestino. Lembra que o intestino, ele tem ali um sistema nervoso entérico. E toda essa sinalização aí de tudo que vai acontecer vai ser influenciada por esse reflexo cefálico que existe no intestino, que é o nosso segundo cérebro também, que vai ativar as vias de saciedade no eixo maior do intestino e cérebro, através justamente da liberação desses hormônios intestinais, como a gente acabou de ver na imagem anterior. Algo muito importante que a gente vem conversando até esse momento. O fornecimento regular de nutrientes a essas bactérias cultivadas ou a infusão de nutrientes no colo estimula o crescimento bacteriano imediato. Então, veja, é muito importante eu pensar no tipo de substratos que eu estou fornecendo para essas bactérias que me colonizam, porque exatamente o tipo de fornecimento regular ou, eventualmente, a infusão, que pode ser a suplementação ou que pode ser uma dieta mais específica desses nutrientes no colo, vai estimular o crescimento bacteriano imediato. E essa dinâmica de crescimento regular das bactérias induzidas por nutrientes vai responder muito ao nosso perfil alimentar regular, né? E vai ser semelhante, é justamente uma dinâmica muito semelhante à dinâmica de liberação de hormônio da saciedade intestinal. Então, os hormônios de saciedade intestinal, eles são estimulados a serem liberados, a depender do tipo de alimentação, eles são estimulados sempre após a refeição, como é o caso do PYY. Então, a maior secreção e liberação de PYY vai ser estimulada imediatamente após a refeição. E essa dinâmica de crescimento regular das bactérias, ela sempre vai ser induzida por nutrientes. Então, eu preciso me alimentar regularmente de nutrientes adequados para que esse crescimento bacteriano aconteça da forma como deveria e, consequentemente, essa liberação de hormônios sacietogênicos intestinais também aconteça nessa velocidade, nessa dinâmica, de forma adequada. Então, primeiro é necessário alimentar as nossas bactérias para que elas possam crescer da forma adequada e assim produzir os metabólitos adequados, e dessa forma a produção de hormônios intestinais acontece de forma regular, favorecendo assim a saciedade. Bom, e aí falando de fome e saciedade, vamos a um outro questionamento que a gente vai tentar resolver a partir de agora. Como é que essa microbiota possivelmente influencia o controle do apetite do hospedeiro por meio da ativação dos receptores GPR41 e GPR43 com ação direta dos ácidos graxos de cadeia curta, tá? Bom, esse trabalho ele traz exatamente não só essa resposta, como outras perspectivas em relação a outros possíveis mecanismos relacionados à microbiota e que vão ter, sim, como finalidade a maior produção desses hormônios intestinais sacietogênicos. Mas vamos focar no tema da nossa aula, tá? Como é que isso acontece? Então, se liga nessa imagem e tenta seguir esse passo a passo aí, que é o que eu vou querer te mostrar nessa imagem. Então, veja, a gente está falando aqui de produção de hormônios intestinais, né? E aí eu vou te falar sobre receptores de hormônios intestinais e a forma como essa microbiota
ativa esses receptores de hormônios intestinais para estimular a produção desses hormônios a níveis intestinais. É meio óbvio, mas é isso, tá? Então, essa microbiota intestinal, que é esse conjunto aí de micro-organismos que nos colonizam ao longo de todo o trato gastrointestinal e que são em maior quantidade, principalmente nesse intestino, eles são os responsáveis pela metabolização de todo o substrato que chega nesse intestino e que tem tudo a ver com a alimentação escolhida por esse hospedeiro. Sendo essa microbiota uma microbiota funcionante, adequada e saudável, com um substrato também adequado, ela vai metabolizar nas quantidades ideais acetato, propionato e butirato, que vão ativar as células enteroendócrinas do subtipo L, aonde eu vou ter ali receptores expressos nessas células, como GPR41 e GPR43, que vão ser estimulados. Eles vão ser estimulados e vão mandar a mensagem para as células enteroendócrinas do subtipo L que elas precisam produzir GLP-1 e PYY. Esses hormônios, então, eles vão influenciar os receptores desses hormônios aí intestinais localizados e expressos nos centros hipotalâmicos, né, no cérebro. E isso tudo vai, além de controlar a homeostase energética do hospedeiro, conduzir esse hospedeiro à saciedade. Beleza? Foca aí nesse mecanismo. É assim que acontece, tá? Mas existem outros possíveis mecanismos relacionados à produção também de metabólitos pela própria microbiota que podem, ao final, favorecer a saciedade, que a gente não está conversando exclusivamente sobre eles nessa aula. E aí, eu já te mostro novamente que existe a possibilidade de ácidos graxos de cadeia longa e cadeia média também estimularem receptores de hormônios intestinais, como o GPR40 e GPR120, que é o que aparece nessa imagem, para que células enteroendócrinas produzam as incretinas intestinais, ou seja, os hormônios intestinais. Então, eu vou produzir GIP, eu vou produzir CCK, eu vou produzir GLP-1, eu vou produzir PYY, e eu também vou produzir oxitomodulina, que vai também favorecer a produção de um neurotransmissor específico, como a serotonina. E tudo isso vai ter uma resposta importante a receptores localizados também no cérebro, que de um modo, num contexto voltado para a saciedade, também vai favorecer essa sensação de plenitude. Nós não estamos falando desses outros mecanismos, mas eu me senti na necessidade de reforçá-los justamente porque a imagem que eu escolhi trazia esses outros mecanismos, certo? Bom, além disso, esse trabalho bem novinho agora de 2019, ele reforça exatamente isso, que a microbiota ela tem um papel muito importante no controle do apetite do hospedeiro através de sinais químicos, tá? Ou seja, o consumo de nutrientes parcialmente digeríveis, de fibra, que vão ser digeridos por essa microbiota, vão sim sinalizar, vão gerar sinais químicos que vão estimular receptores nessas células enteroendócrinas a produzirem hormônios que vão gerar saciedade e que vão, na verdade, ser liberados tanto a nível sistêmico, como podem comunicar aí essa sensação de saciedade via inervação vagal. Além disso, esse trabalho reforça que toda a digestão desses substratos que vêm da dieta aí vão ser metabolizados por essa bactéria, vão gerar finalmente os chamados metabólitos, que na verdade são substratos energéticos aí nesse contexto da homeostase do hospedeiro, e que vários substratos energéticos, por diferentes vias, podem estimular esse sistema nervoso entérico a se comunicar aí via inervação vagal, levando esse cérebro a também a sensação de saciedade. E que existem outras possíveis moléculas bioativas também que resultam desse metabolismo aí de bactérias, e aí são demonstradas algumas dessas moléculas bioativas que podem também, de alguma forma, favorecer a produção de hormônios sacietogênicos, inclusive GLP-1 e PYY, além das outras incretinas intestinais que, direto ou indiretamente, podem fazer o controle do apetite desse hospedeiro, porque aqui nesse artigo
é falado não só sobre saciedade, sim sobre o controle do apetite, ou seja, todos os mecanismos possíveis que podem levar a maior fome ou a maior saciedade. Então, o foco aqui não foi só GLP-1 e PYY, tá? E esse artigo é bem interessante, pois ele traz outras perspectivas, mostrando inclusive que existem outras moléculas bioativas, como LPS, 5-HT, indol, entre outras tantas que é trabalhada no artigo, que podem, por diferentes vias, não representadas aqui na imagem, mas representadas numa segunda imagem extremamente detalhada desse artigo, levar de alguma forma ao controle desse apetite, seja por estimular mais alguns hormônios intestinais, ou seja, para suprimir outros hormônios intestinais que possam estar envolvidos em maior fome ou menor saciedade. E assim vai. Então, esse é um artigo que eu sugiro que vocês façam, uma leitura minuciosa dele, porque ele, na verdade, traz todas as novas possibilidades de mecanismos para controle do apetite do hospedeiro. Então, se você trabalha principalmente com essa pegada mais de nutrição comportamental e tem interesse em entender melhor esses mecanismos, dá uma lida nesse artigo. E, obviamente, todos os outros profissionais da área de saúde, nós, nutricionistas, a gente precisa, né, ter conhecimento desses possíveis mecanismos de controle do hospedeiro, até para que a gente possa entender quais são os substratos que mais podem favorecer esses mecanismos quando a gente quer aí melhorar essa sensação de saciedade ou até mesmo, em outros casos, até induzir mais a sensação de fome, que também é possível, tá, gente? E aí vamos a alguns insights até o momento dessa aula. Moléculas e metabólitos bacterianos, cuja produção depende das fases de crescimento bacteriano, que a gente vem falando desde o começo da aula, regulam a liberação intestinal de hormônios de saciedade. Então, se eu não tenho essas moléculas e esses metabólitos bacterianos, eu não tenho como ter aí a produção de todas as fases de crescimento dessa bactéria e, portanto, não tenho como regular a liberação intestinal desses hormônios, inclusive desses relacionados à saciedade. Outro aspecto importante é que moléculas bacterianas sistêmicas, elas vão ativar diretamente as vias centrais de apetite, ou seja, eu posso ter a ativação, eu posso ter essas moléculas bacterianas sistêmicas ativando diretamente as vias centrais de apetite, que podem integrar o status energético do hospedeiro e da sua microbiota intestinal. Então, todos os metabólitos aí gerados por essas bactérias, eles podem não só viajar via inervação vagal, como também via sistêmica. E isso tudo pode, inclusive, ativar diretamente esses centros aí do apetite que podem conduzir ou modular o status energético, a homeostase energética desse hospedeiro e tem relação direta também com o perfil dessa microbiota intestinal. Bom, e como é que essa microbiota, quando ela está em desequilíbrio, ou seja, numa condição de desbiose, vai influenciar o controle do apetite do hospedeiro? O que a gente já tem de evidência? Então, segue comigo. A desbiose, ela é resultado, né, entre vários fatores, ela é resultado de uma alimentação de pobre qualidade, associada a outras práticas, onde eu tenho aí o sedentarismo, que é a falta de atividade física, que vai levar e que pode também ser condicionada aí a um aspecto mais relacionado ao indivíduo estressado, o indivíduo mais ansioso ou com sinais de depressão. Então, tudo isso daí associado pode levar a um quadro de desbiose. Então, o indivíduo com desbiose, ele vai ter uma menor produção de ácidos graxos de cadeia curta. Essa menor produção de ácidos graxos de cadeia curta em nível intestinal vai fazer com que menos receptores relacionados às células interendócrinas produtoras de GLP-1 e PYY sejam ativados. E isso faz com que menos hormônios intestinais sejam produzidos nesse sentido. Então, eu tenho uma menor secreção de GLP-1 e PYY, justamente porque eu tenho uma menor ativação, né? Eu tenho uma menor produção desses ácidos graxos de cadeia curta, da forma como deveria, num quadro de desbiose, e isso faz com que eu tenha uma menor secreção desses hormônios. Isso é uma condição que acontece, tá? Principalmente num quadro de desbiose. Existe uma outra situação que pode acontecer, que é muito específica
de indivíduos obesos, que também cursam com disbiose, mas que têm um comportamento um pouco diferente. Bom, e aí quando eu tenho esse quadro de disbiose, em função, né, desse menor aproveitamento desses ácidos graxos de cadeia curta, como deveria por essa microbiota, justamente porque eu tenho aí uma menor disponibilidade, vamos colocar assim, de alimentos saudáveis e também da capacidade dessa microbiota de produzir quantidades adequadas de acetato, propionato e butirato, eu vou ter, portanto, uma menor produção de GLP-1 e PYY. Isso vai refletir com menor saciedade, aumento da fome, menor sensibilidade à insulina e um aumento da liberação de ácidos graxos livres que vão ser principalmente estimulados ao processo de lipogênese, ou seja, acúmulo de gordura principalmente em tecido adiposo, em músculo, em fígado e cérebro. A gente observa também um maior acúmulo de peso, um aumento na síntese de colesterol, um aumento da resistência à insulina, de inflamação e em alguns quadros até o aumento da pressão arterial. E tudo isso vai influenciar o eixo intestino e cérebro. E como um looping, como um ciclo vicioso, vai exacerbar ainda mais a alteração comportamental, levando a mais quadros de estresse, a um maior quadro de ansiedade, a um comportamento alimentar tendendo a uma maior fome, tá? E associado, inclusive, a sintomas de depressão. Bom, então acontece que eu tenho aí, nessa microbiota alterada, uma redução na produção desses dois hormônios, PYY e GLP-1, e isso leva a uma maior inflamação, principalmente nos centros hipotalâmicos, levando a uma maior ingesta alimentar, e justamente porque se tem mais inflamação e uma menor sensibilidade à insulina. Acompanhado de tudo isso, eu ainda tenho um leaky gut, algum grau de leaky gut, quando há essa disbiose, que leva a uma maior passagem de LPS, que são fragmentos da parede celular, principalmente bactérias gram-negativas em excesso, que são potencialmente patogênicas, nesse caso aí de disbiose. São as espécies de bactérias gram-negativas com potencial patogênico em excesso que liberam esses LPS e que, dado o aumento da permeabilidade intestinal, que é típico de indivíduos com doenças metabólicas, se tem uma maior translocação, uma maior passagem, associado também a uma menor expressão do fator adipositário induzido pelo jejum, aonde a gente tem uma exacerbação, né, de inflamação em todos os tecidos relacionados, associados ao intestino, justamente porque eu tenho aí uma maior ativação de receptores do tipo TOL. E isso leva a uma cascata de reações inflamatórias, inflamando ainda mais esses órgãos e tecidos nobres associados ao intestino. Então, aqui a gente tem alguns dos mecanismos relacionados às doenças metabólicas, tá? Então, o que acontece? Nas doenças metabólicas, eu não tenho uma microbiota aí comensal e benéfica capaz de produzir como deveria esses ácidos graxos de cadeia curta para serem aproveitados principalmente pelo intestino como substrato energético e ativadores de receptores a nível intestinal para a produção de hormônios como PYY e GLP-1, que estão relacionados, quando produzidos na forma adequada, à redução de motilidade intestinal, levando, obviamente, ao aumento da saciedade. O que acontece nas doenças metabólicas, tá? Desculpa. Eu tenho aí uma alteração, principalmente nessa microbiota intestinal, que eu chamo de disbiose, e que por fatores transcricionais leva a uma menor expressão e inativação dessa enzima aqui, fator adipositário induzido pelo jejum, e dessa outra enzima MPK, que está relacionada principalmente com o aumento da atividade de oxidação de substratos energéticos, como, por exemplo, o melhor aproveitamento de substratos energéticos tipo gordura, tá? E isso tudo favorece o maior acúmulo de ácidos graxos livres na forma de gordura. Então, aumenta a adiposidade, aumenta a deposição dos ácidos graxos livres, e isso tudo gera mais resistência à insulina. Outro quadro que eu tenho é que essa disbiose, ela favorece
a alteração principalmente da ligação das tight junctions, ou seja, das pregas intestinais que mantêm a permeabilidade intestinal. Então, em doenças metabólicas, eu também tenho a alteração dessa permeabilidade. E isso leva a maior passagem de LPS, que são esses fragmentos da parede celular de bactérias gram-negativas com potencial patogênico, que passam por esse intestino e vem trazendo todos os seus amigos, peptídeos glicanos, flagelinas, e todos esses fragmentos bacterianos, eles ativam vários mecanismos, onde eu tenho ali uma superativação de receptores do tipo TOL, levando a uma maior liberação de citocinas inflamatórias e também favorecendo o quadro de resistência à insulina. Então, esse é o quadro, tá, que eu tenho. E aí, o que acontece, por exemplo, com um indivíduo obeso? Esse indivíduo obeso, ele pode ter o seguinte mecanismo, tá? Ele pode não ter a produção, na verdade, ele não tem a produção adequada para o intestino de ácidos graxos de cadeia curta. Ele até tem uma produção exacerbada desses ácidos graxos de cadeia curta, mas é principalmente de acetato, tá? Não tem a produção adequada de acetato, propionato e butirato, como é o esperado. E aí, essa estimulação de receptores do tipo GPR43 e GPR41 não acontece, principalmente nesses indivíduos com obesidade. E isso faz com que esses indivíduos não tenham a sensação de saciedade que deveriam por não produzirem na quantidade que deveriam PYY e GLP-1, tá? E como é que essa microbiota com desbiose de um obeso vai influenciar o controle do apetite do hospedeiro? O que acontece muito especificamente com o obeso? Olha só, presta atenção nessa imagem. O obeso, ele tem uma microbiota alterada. É uma microbiota muito característica, tá? Aonde eu tenho ali principalmente uma maior quantidade de Firmicutes e uma menor quantidade de Bacteroidetes, certo? E isso tudo vai levar aí a uma maior capacidade de extrair energia além do necessário, ou seja, além da capacidade de utilizar esses substratos energéticos, fazendo com que se tenha, por muitas vezes, principalmente em indivíduos com obesidade, não uma baixa produção de ácidos graxos de cadeia curta, mas até um excesso de produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, que passa a ser inflamatório à medida que eu não tenho a ativação adequada dos receptores de proteína G, GPR41 e GPR43, que vão sinalizar o momento de parar de comer. Então, no indivíduo obeso, eu tenho uma microbiota com uma composição muito característica e essa composição aí, ela é especializada em extrair, por exemplo, de carboidratos complexos, muito embora esse obeso coma fibra, a energia desse carboidrato além do necessário e além da capacidade de utilizar esse carboidrato como substrato energético. Então, no obeso, eu tenho uma tendência, principalmente se esse obeso faz dieta com consumo inadequado de fibras alimentares, de utilizar essas fibras alimentares de uma forma inadequada, ou seja, extrair mais do que deveria desses carboidratos complexos de energia, produzindo principalmente acetato, porque essa microbiota está alterada, né, com filos que vão fermentar de forma inadequada essas fibras alimentares que vão chegar na dieta desse obeso e vão levar a uma produção excessiva, principalmente de acetato, tá? Grava isso, que vai ser conduzido, vai ser desviada a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, principalmente na forma de acetato e propionato, para lipogênese, tá? E isso faz com que se tenha, vai ser desviado para ser aproveitado principalmente na forma de energia estocada. Então eu tenho ali um aumento principalmente da liberação de ácidos graxos livres a nível intestinal, que vai ser conduzido a uma lipogênese, ou seja, a um estoque constante. Então essa microbiota do obeso, por ser alterada, ela acaba por se especializar em extrair energia mais do que o necessário desses carboidratos complexos, produzindo em alguns momentos uma maior quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente na forma de acetato e propionato,
levando sim a uma maior liberação desses ácidos graxos livres a nível intestinal, que vão ser conduzidos principalmente em tecido adiposo, em fígado, em músculo e cérebro, a um processo de lipogênese, gerando mais inflamação, gerando mais estocagem de gordura. Acompanhando tudo isso, a gente vai ter os outros eventos que falamos das principais doenças metabólicas. Eu tenho uma menor expressão, menor atividade de fator adipositário induzido pelo jejum. Tenho uma maior permeabilidade intestinal, como eu mostrei para vocês, gerando mais citocinas pró-inflamatórias, e isso tudo repercute, gerando mais processo de adipogênese. E tem uma menor atividade de AMPK, ou seja, menos oxidação de ácidos graxos, o que também favorece mais a estocagem, tá? Então, agora, eu acho super importante em trazer esse slide, porque muito embora você possa ficar confuso, você tem que lembrar que a microbiota de indivíduos obesos, ela também tem alteração na produção desses hormônios intestinais. Contudo, o comportamento dessa microbiota dos obesos, por ter uma composição característica, onde eu tenho uma alteração principalmente dos filos Firmicutes e Bacteroidetes, atua de uma forma diferenciada quando ele é exposto a carboidratos complexos, aonde essa microbiota favorece a maior produção, principalmente de um tipo específico de ácido graxo de cadeia curta, levando muitas vezes a uma produção excessiva de ácidos graxos de cadeia curta, que não vai ser aproveitada como substrato energético pelo intestino, ou seja, não vai gerar mais ativação de receptores do tipo GPR41, do tipo GPR43, que poderiam levar a maior produção de hormônios intestinais e assim aumentar a saciedade desse indivíduo, e vai fazer exatamente o contrário. Ela vai até mesmo aumentar a produção desses ácidos graxos no indivíduo obeso, mas sendo um tipo específico que vai favorecer, entre outros mecanismos, a maior liberação na forma de ácidos graxos livres, que vai ser estimulado a estocagem. E isso tudo acompanhado dos outros eventos já conhecidos nas principais doenças metabólicas. Menor atividade do fator adipositário induzido pelo jejum, leaky gut e menor atividade de AMPK. Então, quando se faz a restauração dessa microbiota, principalmente o que o artigo traz, utilizando intervenções como comida de verdade, incluindo prebióticos e probióticos, você não tem nada disso acontecendo na microbiota do obeso, né? E também na microbiota dos indivíduos com doenças metabólicas de modo geral, mas aqui a ênfase é na microbiota do obeso. E aí, não tendo essa exacerbação na produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente de um tipo ou dois tipos específicos, como acetato e propionato, você não tem o maior estímulo à lipogênese. E você, portanto, tem aí numa modulação, numa restauração dessa microbiota, principalmente de obeso, onde pode acontecer essa produção excessiva de ácidos graxos, mas com uma falha na ativação desses receptores relacionados a hormônios intestinais sacietogênicos, você pode estimular de forma adequada a ativação desses receptores GPR41 e GPR43 nessas células enteroendócrinas, corrigindo, portanto, a produção desses hormônios intestinais e gerando assim nesse indivíduo, mesmo com obesidade, mais saciedade, menor ingesta energética e, obviamente, um menor acúmulo de peso corporal. Eu resolvi trazer esse slide porque se você não é meu aluno, não viu uma aula sobre microbiota e obesidade, é muito importante que você tenha esse conhecimento também, tá? E isso repercute de que forma na nossa prática clínica? Nem todo tipo de fibra e nem toda quantidade de fibra pode ser sugerida para determinados indivíduos com obesidade, principalmente. Eu preciso dar carboidratos complexos e de qualidade para que eu possa estimular, sim, ácidos graxos de cadeia curta. Mas antes de fazer isso, eu preciso individualizar a minha conduta, principalmente quando eu penso em indivíduos obesos que têm uma característica, um perfil de microbiota que já tende a uma maior utilização de energia, além do necessário, quando eu forneço de forma inadequada essas fibras alimentares. Então, você pode e deve estimular o consumo de fibras, principalmente em indivíduos com obesidade, mas deve entender que você vai precisar individualizar tudo isso, considerando que esses indivíduos com obesidade, eventualmente, a depender do perfil dessa microbiota intestinal, vão ter
uma capacidade extra de extrair energia desses carboidratos complexos, muitas vezes gerando uma produção inadequada desses ácidos graxos de cadeia curta, favorecendo principalmente um excesso na produção de acetato e propionato, que pode, de um modo geral, levar ainda mais à inflamação, levar ainda mais a acúmulo de gordura. Então, por isso é muito importante a gente considerar isso, principalmente quando o nosso paciente está sendo submetido a uma dieta onde a gente fez todos os cálculos certos, inseriu fibras, e esse paciente, muito embora realmente esteja fazendo toda a dieta, refere que continua com muita fome, etc. Talvez essa fibra, essas sugestões aí, fontes de fibras, não estejam sendo as mais adequadas, tá? E aí é importante a gente utilizar outras estratégias coadjuvantes, não só pensando em fibra, né? Para que a gente possa estar modulando todos esses aspectos da microbiota intestinal, e nesse trabalho que é reforçada principalmente a utilização de prebióticos e de prebióticos, obviamente associado a uma dieta o mais personalizada possível, pode parecer muito interessante, principalmente se considerarmos a microbiota de um obeso, para que a gente possa fazer essa modulação de modo a estimular de forma adequada a produção desses hormônios intestinais cetogênicos. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E vamos a algumas mensagens finais da nossa aula. Eu deixei o slide, o último slide de conteúdo, justamente para que eu fizesse essa outra abordagem, mostrando para vocês que não existe receita pronta, a gente tem que individualizar, e quanto mais a gente conhece as doenças metabólicas, a gente consegue também entender alguns dos principais perfis de microbiota intestinal que estão sendo evidenciados em cada uma dessas doenças metabólicas. E isso nos faz ter que entender não só os mecanismos, mas trazer esses mecanismos para a nossa prática clínica, valorizando inclusive as queixas do nosso paciente e os resultados que eles vêm apresentando, muitas vezes com condutas muito generalistas que a gente faz. Uma dessas condutas generalistas que eu vejo muito na prática clínica, inclusive é próprio relato de profissionais, é tipo: Lige, ele é constipado, mas eu coloquei fibra, ajustei o consumo de água. Isso é uma das grandes questões, né? E aí a gente sabe que existe uma diferença muito importante entre constipação crônica, constipação funcional, e que essas recomendações mais generalistas de fibras alimentares, elas nem sempre vão caber ou servir ou ter o mesmo resultado para ambas situações. É o que acontece também com a microbiota do obeso. A gente tem que estimular, sim, essa produção de ácidos graxos de cadeia curta de forma adequada, mas essa microbiota do obeso, em particular, apesar de estar no espectro de doença metabólica, parece ter uma tendência à utilização de forma inadequada dessa energia que vem, inclusive, de carboidratos complexos fornecedores de fibras. Então é importante a gente ver aí, avaliar isso de forma muito minuciosa, ciclando as nossas condutas e e variando aí nas fontes de fibras que vão ser oferecidas principalmente para esse obeso, e sempre tentando não generalizar essa prescrição aí, principalmente quando a gente fala de fibras, pensando nessa microbiota do obeso que tem essa falha aí nessa produção de hormônios intestinais, assim como em outras doenças metabólicas, mas que tem uma característica muito, muito peculiar, que pode, inclusive, estimular ainda mais esse processo de lipogênese, mesmo que ele esteja consumindo fibras, tá? Então aí a questão é utilizar também outros coadjuvantes para que a gente possa tentar modular por outros meios essa microbiota intestinal. Por isso é muito importante a gente conhecer esses mecanismos. Bom, então vamos às mensagens finais. Eu falo muito, né, gente? Vejam que nessa aula eu tentei falar pausado e mais assim devagar. Eu espero que eu tenha conseguido atingir o máximo de pessoas com essa velocidade. A microbiota intestinal exerce uma influência crucial em várias funções, incluindo motilidade do trato gastrointestinal, metabolismo, nutrição, imunidade e o sistema neuroendócrino do hospedeiro. Esses efeitos são mediados não apenas pelos ácidos graxos de cadeia curta produzidos pela microbiota, mas também por hormônios intestinais e sinalização inflamatória, por células enteroendócrinas imunológicas que sofrem influência da microbiota. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles parecem afetar direta e indiretamente o comportamento alimentar, no que se refere à fome e saciedade, principalmente através da ativação de receptores como GPR41 e GPR43, como, por exemplo, que passam a estimular a produção de PYY e GLP-1. Ficou meio confusa essa minha fala aí, mas enfim. Esses ácidos graxos de cadeia curta parecem afetar direta ou indiretamente o comportamento alimentar, no que se refere à fome e saciedade,
através da ativação desses receptores que a gente conversou, GPR41 e 43, como por exemplo, que passam a estimular a produção de PYY e GLP-1 no intestino e que pode atuar não só a nível sistêmico ou no próprio hipotálamo, levando a sensação de fome e saciedade, influenciando assim, inclusive, a homeostase energética do hospedeiro. Bom, deu para entender? Eu espero. Bom, se vocês querem estudar mais comigo, eu quero convidá-los para quem ainda não é aluno do curso do Descomplicando o Intestino, que sem dúvida nenhuma essa é a sugestão mais adequada, tá? Para que você se torne um expert na área de modulação intestinal, domine todas as ferramentas de modulação intestinal na tua prática clínica. O ideal é que você faça o curso do Descomplicando o Intestino. Fica ligado aí nas redes sociais, nos meus canais, para que você fique informado do próximo lançamento, da próxima turma do Descomplicando o Intestino. Para você saber mais sobre o curso, sobre o conteúdo, dá uma olhada aí no site do curso do Descomplicando o Intestino, que é esse aqui, o www.descomplicandointestino.com.br. Lá você tem todas as informações sobre o curso. E se você ainda quer estudar muito comigo, eu te convido para você também fazer parte do meu canal do Telegram, o canal da Lige. Esse canal eu disponibilizo semanalmente conteúdos gratuitos, faço áudios explicativos, eventualmente coloco o link de aulas gratuitas e outros conteúdos pertinentes para favorecer aí o aprendizado de vocês nessa área de nutrição e saúde intestinal. Tem também aí o meu canal do YouTube para você se registrar, se cadastrar e ficar também por dentro de todas as aulas que eu liberar de forma gratuitamente. Esse ano eu estou com um projeto de liberar de tempos em tempos aulas gratuitas nesse canal, então fica por lá para que você possa ter acesso de forma privilegiada a tudo isso. E se você gostou dessa aula, desse conteúdo, foi com a minha cara, tá? Deixa um comentário aqui. Se esse conteúdo foi de valor, para mim vai ser muito legal ler o teu comentário e saber de que forma eu pude gerar valor de alguma forma na tua conduta, na tua vida, tá? E se você tirar uma foto dessa aula, me marca nas redes sociais, eu vou gostar muito de repostar e te conhecer um pouquinho mais, tá? Então você pode marcar o Descomplicando o Intestino ou o Ligiane Loureiro Nutri. Eu quero agradecer demais vocês até essa hora, tá? Fiquem com Deus, eu espero muito encontrá-los em outra oportunidade, quem sabe em uma das turmas do Descomplicando o Intestino lá na plataforma. E é isso. Um beijo grande, tchau, tchau, até a próxima.